Bem-vindos ao Hacking RH HR. Hoje é o nosso segundo dia, a nossa última palestra do dia, onde a gente trouxe um tema super especial e super importante nesse momento, que é para a gente debater um pouquinho sobre os influencers organizacionais. E aí eu vou fazer o briefing para todo mundo estar junto com a gente nesse mesmo assunto, porque nem sempre quando a gente fala de influência é de fato a habilidade de ser influente, mas a gente vai ver que eles estão relacionados, né? A profissão de influencer, ela já começou a ser uma tendência que tomou muita força desde o ano passado, principalmente no ano passado, né? Ela tem crescido e a tendência é que cresça muito mais, principalmente agora com todo mundo trabalhando remotamente. E é importante a gente compreender que a influência organizacional, ela surgiu por conta de uma necessidade das pessoas de exporem mais o seu posicionamento relacionado a vários temas, inclusive os temas organizacionais, do que é trabalhar numa empresa, ou o que aquela marca traz e agrega valor para o seu próprio valor, próprio valor pessoal, né? Então, se a gente for levar em consideração essa questão de expressão, flexibilidade de trabalho, a redução das hierarquias, a voz do povo está se tornando a voz de Deus, de fato, e as pessoas elas estão buscando essa espontaneidade e esse posicionamento cada vez mais. Então, tudo isso vem muito atrelado. Se aquela organização ela não está trazendo para mim uma imagem pessoal que agregue para minha pessoa, por que eu estou trabalhando aqui? Então, tudo isso está relacionado a esse tema de influencer, né? Mas e aí, o influencer organizacional são justamente essas pessoas que estão propagando marcas das organizações. Até as próprias organizações começaram a perceber que há um grande ganho se a gente alavancar a marca empregadora. A gente consegue perceber isso hoje, por exemplo, na CNN, que eles fazem questão de mostrar que alguém está de folga, ou que tem um casal de âncoras que são namorados, e aí eles comentam, assim, até algumas questões relacionadas a namoro. E aí, para esse tema, né, eu, Anne e Rafa, vou dar a palavra para elas se apresentarem também, mas a nossa participante mor, nossa grande convidada, Carol Carioba, que hoje é diretora de gestão de talentos da OLX. Carol, seja bem-vinda. Queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente, antes da gente passar a voz para as meninas, e já agradeço por você estar aqui e ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Ludi. Tudo bem? Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Anne? Bom, sou a Carol Carioba, eu tenho aí quase 20 anos, né? Melhor nem fazer as contas, de experiência com RH, sendo que metade deles, né? Então, quase 10 anos aí em consultoria de Executive Search, então trabalhei na Korn Ferry, na FESA. Foi legal porque eu tive atendendo vários clientes na época, e depois fui para o outro lado da mesa. Então, nos últimos 9 anos aí, trabalhando em empresas bastante diferentes entre si. Então, desde um Google, uma HBO, que é, né, entretenimento, depois Santander, depois a WeWork, super no momento de startup, e já estou há 1 ano e meio aqui na OLX. Então, experiências bem diferentes. Trabalhei muitos anos com Talent Acquisition, e mais recentemente numa cadeira um pouco mais ampla, envolvendo cultura, comunicação, né, no ano passado, e esse ano treinamento e desenvolvimento e Talent Acquisition. E muito obrigada, para mim é uma honra poder estar aqui com vocês, gente. Obrigada aí pelo espaço da palavra. A gente é que agradece. E aí a gente trouxe também Obrigada, as duas Carol. organizadoras E aí tanto Rafa quanto Anne, elas têm vertentes diferentes dentro de uma mesma atuação. A Rafa, que trabalha hoje com a equipe, então a gente trouxe ela também, que além de organização, ela
Vou deixar você falar, Rafa. E Rani também, que dentro da consultoria da LW tem uma veia digital muito forte também. Então, meninas, por favor, se apresentem. Vamos lá, vou me apresentar aqui. Quem já está assistindo aqui a gente, né, já tem... Estamos no segundo dia, né, então já conhecem um pouquinho da gente, mas só contextualizando onde a Skip atua e como ela pode contribuir muito com esse tema. Então, como vocês sabem, aqui na Skip são as equipes, né, e você falar de coletivo é praticamente você falar de influência o tempo todo, seja as pessoas trabalhando essa conexão e essa influência e gerando uma confiança para que as coisas aconteçam, ou até como você pode impactar outras equipes dentro da organização e esses líderes também impactarem essa equipe. Então, falar de influência dentro das equipes é quase que orgânico, né? Ela acontece o tempo todo, até porque muitas vezes nós vamos ter líderes informais que causam influência, sejam positivas, sejam negativas, né? Então, acho que é trazer um pouquinho dessa voz e dessa visão para esse momento. Então, Anne. Valeu, Rafa. Estamos aqui, mais um dia desse evento, com a convidada, a Carol. Super obrigada, Carol, por ter topado. Aqui na LW, para quem ainda não viu os últimos, fica ligado nos próximos, hein, gente? Nas próximas palestras, nos próximos eventos que a gente está aqui dentro do Hacking HR. Nós somos da Laura Vidal Consultoria. Aqui a gente faz projetos, né, junto com o RH, e a gente gosta de levar essa fala do RH para a gente causar. Causar o quê? Causar impacto nas organizações. Então, vamos repensar o jeito que a gente faz os nossos projetos, vamos repensar o jeito que a gente faz os nossos trabalhos para que seja aderente na organização e que o RH possa causar esse impacto no negócio, né? A conexão aqui com esse papo de RH como influenciadores organizacionais é como é que a gente olha o movimento que os influenciadores fazem. A Carol está aqui para nos ajudar a fazer essa aterrissagem aí com cases. E aqui na consultoria a gente gosta de fazer esse olhar, esse paralelo com o RH para que a gente aprenda com isso e se posicione como influenciadores, RH influenciadores, né? Então, trabalhar dessa forma para que a gente consiga gerar esse impacto, seja ele dentro de um RH especialista, posicionamento de RH junto ao negócio, seja ele dos RHs Business Partners. Então, como que a gente usa essa estratégia a nosso favor dentro dos projetos, dentro de RH, influência da organização. Acho que o bate-papo vai ser bem bacana. Vamos lá. O microfone. Tá no mudo. Maravilha, gente. Então, começando então o nosso papo, Carol, vou começar com uma pergunta leve. Boa. Como que você percebe hoje os influenciadores organizacionais, né? Então, se a gente pegar essa profissão de influencer e colocar dentro das organizações, como que você tem percebido esse movimento? Isso está acontecendo mesmo? Tem crescido? As pessoas elas estão com mais vontade de ter a sua marca pessoal atrelada ou não para as marcas organizacionais? Olha, Lud, eu percebo que sim, bastante, né? Quando a gente olha a marca empregadora, por exemplo, você vê hoje muito mais conteúdo humanizado no LinkedIn, né? Então, uma das mudanças bastante fortes que a gente fez no último ano foi exatamente deixar, eu acho que é uma trilha, né? Mas é deixar de falar só o que você faz na empresa, mas também relacionar isso às pessoas, né? Então, assim, quem são as pessoas que estão na empresa? Então, assim, quando você olha os LinkedIn, os top, entre as top 20 empresas mais seguidas, todas elas têm um conteúdo muito humanizado, que nada mais é do que relacionar, quer dizer, identificar pessoas que tenham a cara da empresa e que contem mais sobre a empresa, né? Então, assim, como é que é a realidade de um desenvolvedor no Nubank, como é que é a vida de um RH na OLX, qual que é a realidade de uma pessoa de vendas no iFood. Então, você traz muito para uma coisa mais humanizada, mais pessoal, né, e menos, nossa, que bonito isso daqui na parede para inglês ver, né? Então, acho que cada vez mais a marca empregadora, ela está muito mais atrelada também a uma proposta de valor,
né? Assim, o meu chefe, ele sempre falou, por exemplo, não adianta você ter uma estratégia linda de marca empregadora se quem está dentro da empresa não reconhece o que você está falando lá fora. Então, por isso que é tão importante você ter alguém de dentro, né, de fato falando, assim, o impacto ele é muito maior quando é alguém de dentro, quando não sou eu necessariamente RH falando, né, mas quando é alguma pessoa que fala sobre a empresa, que é apaixonado. A gente tem casos, assim, de desenvolvedores, de candidatos que tinham desistido do processo, e aí meses depois falam, nossa, mas eu conversei com um amigo meu que está aí, ele falou super bem da empresa, está adorando. É assim, é a melhor propaganda que a gente pode fazer. Então, acho que sim, isso é algo que está cada vez mais em voga, porque as pessoas querem mais transparência, né, e honestidade, eu acho que nas comunicações, e menos, que lindo, né, para inglês ver. Eu lembro, uma consultoria me apresentou uma vez uma estratégia de marca empregadora, e eles pegaram várias fotos que tinham sido usadas, tipo, a mesma foto, tipo, era a mesma pessoa, usada por várias empresas diferentes, assim, empresas de segmento completamente diferentes. E ele fala, gente, isso daqui não é marca empregadora, né? Isso aqui é usando um banco de imagens que não tem nada a ver com a sua empresa, assim, que tem você e mais 15 fazendo a mesma coisa, né? Então, isso era uma coisa que você costumava ver muito, até pouco tempo atrás, né? Eram aqueles, tipo, supermodelos, todo mundo lindo, rindo, uma mesa de reunião super diversa, né? Então, assim, mulheres, negros, asiáticos, tinha de tudo um pouco para mostrar que tem diversidade, mas era sempre a mesma caixinha, né? E aí você fala, bom, tá, é você e a torcida inteira do Corinthians, né? Então, eu acho que isso tem mudado muito. E é detalhe, né? Engraçado que isso também me aconteceu. Eu escrevi um artigo pelo RH Lab sobre avaliação de desempenho. E aí fui fazer uma curadoria de startups que faziam avaliação de desempenho. E eu juro, gente, eu entrei em 4. Elas tinham a mesma imagem. Eu falei, gente, não tem lógica. Aí um deles era meu amigo, aí eu falei, olha, muda pelo menos a sua, né? Uhum. Aí eu falei, gente, a Unsplash tem várias páginas, por que você pega só a primeira? Você bota lá, trabalho remoto, você pega a primeira foto que aparece. Pelo menos vai para o final. Adorei. Pois é. Muito bom. Mas você tocou num ponto importante, e meninas, por favor, se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Você tocou num ponto importante, que é essa questão, né, de que é muito importante que essa cultura ela tenha, né, essa clareza, essa transparência para as pessoas poderem se expressar. Uhum. Mas você acha que as organizações elas estão preparadas para dar voz, de fato, para as pessoas? Olha, sendo bem sincera, acho que muitas não, ainda não. Assim, você precisa confiar muito, talvez, né? Acho que eu tô pensando assim, se é muita confiança nos colaboradores ou se é ter certeza que os seus valores estão muito alinhados, assim, sabe? Então, é delicado. É delicado você dar... E, assim, numa startup menor, isso é mais fácil, porque você tem um grupo menor, você consegue controlar mais o que está saindo. Mas você dá o celular na mão e falar para o estagiário, vai, filma, né? Nem sempre pode ser a melhor coisa. Porque talvez ele não represente 100% o que você está vendendo como empresa, né? Tem que ter uma estratégia. Então, isso é uma coisa que a gente já pensou várias vezes, por exemplo, na OLX, mas tem que estar alinhado também com a estratégia da marca, né? Então, o que a gente está vendendo para fora também como marca tem que estar alinhado com a nossa marca empregadora. Tanto que o ano passado, quando a gente fez o lançamento dos novos valores, né? A gente foi um trabalho junto com o marketing. Então, o lançamento do novo posicionamento de marca foi feito junto com o lançamento da nossa nova missão e valores, exatamente para ser uma coisa coerente, né? Senão, então,
Adoraria te dizer que sim, mas eu acho que não são todas as empresas que têm essa maturidade ou que estão preparadas para o que pode vir, né? Porque é 1 minuto nas redes sociais e aí, assim, para você tirar depois alguma coisa de errado, né? Ou, nossa, não era bem isso que eu queria que você falasse, aí já foi, né? Mas você vê muito empresas cada vez mais se estruturando para terem, por exemplo, o seu Instagram de carreiras, né? Você tem o Google, que tem lá o Life at Google. Então, acho que sim, as empresas estão se estruturando mais para fazer isso de uma maneira, de novo, trazendo para o dia a dia, porque não é só o que está bonito na parede, né? Ou o anúncio, ou alguma coisa específica. As pessoas querem saber o que é o dia a dia na empresa, né? Então, não tem como fugir disso, mas acho que tem que ser uma estratégia bem pensada. Não adianta falar, toma o celular e vai lá fazer live e seja feliz, né? Carol, você tocou num ponto agora muito bacana que eu queria aqui extrapolar junto com você para a gente comentar um pouquinho sobre isso, né? Acho que está dentro do guarda-chuva influenciadores, sim, mas você começa a correlacionar aí a questão da marca para dentro e para fora, né? A experiência, e você, essa pessoa do chapéu de talentos, né? A experiência dos consumidores, né? E a experiência do colaborador, o tal do CX, Customer Experience, e exato. o EX, Employee né? Experience, Então, eu queria que você pudesse compartilhar aqui com a gente quais os maiores desafios que vocês veem hoje nessa coisa de trazer a coerência, né? Principalmente vocês, que são uma marca, assim, né? Tudo digital, né? Então, quais são os maiores desafios de se manter essa coerência, né, de comunicar a marca para fora e para dentro da mesma forma? Boa, Anne. Eu acho que, assim, os desafios estão tem muita coisa que acontece na OLX que não tem a ver com a plataforma, mas é o que acontece fora da plataforma, né? Então, quando você vê, e isso acontece com o Mercado Livre, com vários outros... com várias outras empresas digitais, né, que fazem a venda online de alguma maneira, às vezes a pessoa tem uma experiência ruim como marca, né, e isso não nos representa como marca empregadora, né, então eu acho que tem que ter esse cuidado quer dizer, as coisas boas são muito boas, né, mas vão ter as experiências negativas e que não necessariamente tem a ver com a gente, mas tem fraudador em qualquer lugar, tem tem riscos que existem quando você vai fazer, por exemplo, a transação fora da plataforma, né? Mas eu acho que o maior desafio está nos pequenos detalhes, para ser bem sincera, assim. Às vezes é um e-mail que você esqueceu de manter o candidato atualizado, né? E que aí ele coloca isso nas redes sociais e, assim, é o que eu falo, é uma coisa ruim, né? Você precisa fazer 6 coisas boas depois para compensar. Então, cuidar desses detalhes, assim, desses detalhes de toda a experiência do candidato, acho que é o maior desafio, principalmente quando você tem um volume alto de candidatos, um volume alto de vagas, né? E as pessoas, elas querem, elas estão ansiosas, elas estão ávidas, elas querem saber o que está acontecendo, em que ponto do processo. Então, esse timing e a atenção aos detalhes, acho que é o maior desafio, assim, né? Como é que você assegura que todo mundo dentro do RH, né, ou os próprios gestores que também fazem parte dessa experiência, ou depois lá na frente, no onboarding, que isso vai ser coerente. Então, acho que é um desafio diário, né? Muitas vezes a gente acerta e muitas vezes a gente não acerta e, assim, bola para frente, putz, ok, o que a gente pode fazer, então, para corrigir, né? Meio que vira o anti-exemplo, né, do influenciador, né? Esses cuidados importantes para a gente tomar, porque tem os exemplos, bons exemplos de influenciadores e tem o anti-exemplo, né, de influenciador que pode ser... Exato. Uma experiência... Como a gente está vendo, né, no Covid agora, é isso, assim. E se você é um influenciador, você está expondo. Então, você não pode falar, assim, se você for relapso e desleixado, uma vez e aquilo fica marcado, né?
Então, não dá para falar, deixa para lá, foi assim. Por isso que a gente está sempre, assim, correndo atrás dos detalhes e, tipo, enchendo o saco mesmo. Eu falo muito para a equipe. Gente, sabe, é uma falta de atenção aqui que reverbera, né, lá na frente. Bacana, obrigada, Carol. Imagina. Legal, muito bom. E aí, fazendo um link, né, com o que vocês estão trazendo, quando a gente fala de influenciar, me vem muito também a palavra autenticidade, né? E acho que está bem ligado com tudo isso que a gente está falando aqui. Porque o influenciador, ele acaba trazendo essa autenticidade da sua marca, da sua forma de pensar, da sua forma de ver, da sua forma de falar. Só que não são todas as organizações que estão preparadas para essa autenticidade. A gente fala muito de aceitar a diversidade, de aceitar o diferente, aceitar formas diferentes de pensar, mas é mais difícil a gente ver isso no dia a dia dentro das organizações, né? Carol, o que você vê são boas práticas hoje que o RH pode fazer e que a gente pode dar de dica aqui para as pessoas para a gente trabalhar essa cultura, até porque isso vai ter muito a ver com cultura, para que essa autenticidade seja aceita, né? Mas dentro daquele limiar, aquele limite de eu sou autêntico, mas isso não quer dizer que todo mundo tem que me aceitar do jeito que eu não tenho que me desenvolver, não tenho que me trabalhar, né? Porque não é bem por aí, porque senão você deixa de ser um influenciador e você acaba perdendo totalmente o seu espaço. Mas como a gente pode começar a trabalhar essas pessoas para a gente ter essa autenticidade, a gente ter esse nível de influência de uma forma respeitosa dentro das equipes, das organizações, das áreas? Legal, Rafa. Eu acho que, assim, você tem o que a gente fala muito com marca empregadora também, as personas, né? Então, uma coisa que a gente vem fazendo um estudo bastante recente é de entender quem que são as personas e como é que eu vou falar com cada uma delas em determinado momento, né? Então, assim, você não necessariamente precisa ter uma linguagem única. Eu acho que esse que é o legal das personas, porque você vai ter a persona do gestor de produto, né? A persona do desenvolvedor, a persona da pessoa de vendas, a persona do financeiro, e eles todos estão alinhados com os nossos valores, mas de maneiras diferentes, né? Então, por exemplo, os desenvolvedores, o pessoal de tecnologia, quando eu cheguei, eu falei, e olha que eu já venho de empresa de tech, de startup, assim, eles trabalham de chinelo, principalmente porque a maior parte deles está no Rio, eles trabalham de chinelo, de regata, de bermuda, e assim, para eles, né, de dread, do que for, né? E eles coexistem, coabitam com o pessoal de finanças, que vai ter um outro jeitão, com o pessoal comercial, que vai ter um outro jeitão. Então, e eles têm essa liberdade, né, para poder ser quem eles são. Então, uma coisa que a gente fez o ano passado, que a empresa o LX já é uma empresa muito diversa, mas a gente criou o coletivo da diversidade, né? E aí a gente fez questão de englobar muita gente de vários, assim, vários, não diria nem estereótipos, né? Mas a gente vai ter o LGBT, a gente vai ter o hétero, a gente vai ter mãe, a gente vai ter trans, a gente tem, então, vários públicos, mulheres negras, homens negros, que para eles poderem dar essa voz, né? Então, acho que o legal o coletivo, ele não é do RH, ele foi esse grupo que foi eleito pela empresa, né? É bastante diverso e que discute temas e aí trabalha várias frentes. Então, você tem também, por exemplo, a frente de atração, você tem a frente de desenvolvimento, você tem a frente de treinamento. Então, cada um foi eleito um representante para trabalhar com as áreas dentro da empresa, para poder fazer essa ponte, né? Então, eu acho que, assim, essa liberdade a gente dá muito para eles, né? Acho que a gente nunca enfrentou o problema de ir além, né? Mas por quê? Porque está sempre linkado com os nossos valores. E aí, assim, os nossos valores, eles estão linkados com comportamentos, porque não adianta ter só o valor, né? Então, você tem, por exemplo, cuidamos das pessoas e damos autonomia para crescermos juntos, é um dos nossos valores. Então,
Isso significa exatamente o que a gente fez com o coletivo, né? Deu autonomia para o coletivo ir buscar, ouvir a empresa. Então, a gente faz muita pesquisa. Tem horas que eu falo, acho que eles vão matar a gente, porque assim, lá vem mais uma pesquisa. Mas nada do que a gente faz é uma decisão do RH, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Não adianta o RH achar que aquilo é bom, né? Por exemplo, a gente construiu a Academia de Tech e Produto, que é feita por profissionais da área de tecnologia e de produto. Então, eles criaram conteúdos, eles criaram trilhas, né, de desenvolvimento em cima do que eles achavam que era importante para a empresa e para a área saber. Então, eu acho que, assim, esse papel do RH também é de proporcionar essa liberdade, é um pouco que nem acho que os pais, né, assim, você dá o norte, mas você tem que dar a estrada, a liberdade para as áreas poderem trabalhar, para as áreas poderem ir atrás e desenvolverem o que é importante para cada uma delas, né? Mas eu acho que, aí voltando para a sua pergunta inicial, como é que você faz? Acho que é escolhendo pessoas que representem, né, a cultura e esses valores de maneiras diferentes, porque a gente não quer todo mundo igualzinho, então, senão você vai ter sempre o mesmo output de ideias, né? Você vai ter sempre o mesmo resultado se você tem todo mundo pensando igual. Mas dar essa orientação para que esteja alinhado com os comportamentos que a gente estimula dentro da empresa, né? Muito bom, obrigada, Carol. Imagina. Achei muito interessante o que você me falou, que me remeteu a uma experiência que eu tive. Eu tive a oportunidade de implantar o RH do Érico Rocha, né, da Ignição Digital. E aí, você falando sobre isso, essa questão de persona, a gente realmente entrou na época para implantar o RH numa sinuca de bico, porque ele tem um infoproduto que é super famoso, né? Hoje eles são considerados a maior agência de marketing digital. E qualquer pessoa poderia aprender com ele, assim como eu aprendi, só de respirar ali junto com ele. Qualquer pessoa pode aprender, né? E aí a gente ficava nessa, e aí, a gente mantém as pessoas aqui, que tipo de pessoas a gente contrata, porque a gente vai começar a perder para o empreendedorismo, né? E desde muito cedo eles eram muito claros com isso. Se eu, entre aspas, né, perder um talento para fazer o que hoje a gente ensina, isso é um indicador super positivo para a gente, né? A gente começou a criar personas para a gente poder tentar reduzir um pouco essa instabilidade que poderia provocar. Mas é uma questão de exemplo, né? Então, hoje eu conheço vários amigos nossos que saíram do Érico e hoje estão empreendendo na área de marketing digital, né? Então, se a organização começa a trazer esses valores para dentro, hoje eles conseguem perceber o Érico, por exemplo, como um grande exemplo, né? E não, porque eu assumi ali aquela oportunidade. Às vezes dá até vergonha de você estar lá para aprender e depois sair. Então, é muito isso que você falou mesmo. Achei super interessante. E aí, aproveitando essa questão de dar autonomia, a gente entra na situação atual, coronavírus. Como que tá para vocês? Tá todo mundo isolado? Tá todo mundo isolado desde o dia 13 de março, então já tem aí mais de 2 meses, né? E acho que para a gente tem sido um aprendizado gigantesco, assim. Primeiro porque ninguém estava preparado para isso, né? Então, é sem precedentes mesmo. Então, acho que a gente teve um momento inicial de putz, o que a gente vai fazer? Pensamos assim numa estratégia emergencial, né? Mas agora a gente já teve que se reinventar. Então, quer dizer, o onboarding já foi online, na semana seguinte tinha uma turma começando, então assim, não dava para falar, não começa, porque assim, as áreas precisavam dessas pessoas, né? Então, foi assim, gente da minha equipe pegou o kit de boas-vindas, foi pessoalmente entregar para os novos funcionários, assim, foi uma coisa meio,
vai como dá, né? E aí depois a gente estruturou um processo, mas não paramos. E aí, muita coisa interessante acabou emergindo disso, até pensando em cultura também influenciador. Por exemplo, o nosso CEO sempre foi um cara muito aberto, mas a gente fazia encontros com ele, assim, uma vez por mês, ou a cada 2 meses, tinha o de frente com o Andres, né, que era uma das nossas frentes de comunicação. E ele passou a semanalmente fazer um Zoom, né, com os funcionários. Então, toda sexta-feira a gente tem um Zoom com ele. E, assim, o número de elogios e de feedback que a gente tem recebido com como a importância, assim, da importância da proximidade dele e da transparência, né? Então, gente, é isso que está acontecendo, nossa receita está assim, nossos números estão assim, toda semana, abre para pergunta, ali na hora, quem quiser fazer pergunta, olha, o que está acontecendo? Então, acho que isso aproximou muito a liderança, né, do resto da empresa, coisa que a gente nem imaginava, né, que a gente achava que já tinha uma proximidade. Então, isso tem sido uma coisa constante. A gente teve que se reinventar também, até para cuidar de saúde mental, porque sim, as pessoas estão mais ansiosas, estão mais estressadas, desde gente que está sozinha em casa, até gente que está tendo que trabalhar com filho, e aquele caos, né? Eu lembro o nosso head de tecnologia no começo, ele falou assim, gente, tá bem difícil. Eu lembro um Zoom com ele, ele falou, tá bem difícil, assim. E aí, agora, assim, faz entrevista com o filho junto. Eu várias vezes estou entrevistando o candidato, vem a filha, conversa com a filha. Então, assim, acho que humanizou muito, né? Essa questão da empatia, quando a gente fala, de fato, entender que cada um está vivendo diferente tudo isso. Para uns está aproximando muito da família, está sendo ótimo, para outros está sendo um caos. E como é que a gente ajuda? Então, a gente disponibilizou psicólogos, tanto para sessões individuais, quanto em grupo, yoga, ginástica laboral e meditação. Aí a gente testou os 3, foi muito legal, assim. Vamos lá, vamos fazer. A gente fez 1 hora de cada, foi muito bacana. E aí são 3 vezes por semana. E aí você fala, nossa, mas, né, parece pequeno, mas não é, assim, é criar rituais mesmo de bem-estar. A gente tem falado muito, assim, tenha empatia com a sua equipe, sabe? Não dá para a própria equipe, né? As pessoas eu vejo que estão mais ansiosas porque eu não consegui, eu tive que demorei aqui no almoço porque meu filho estava precisando. Então, eu acho que a parte boa dessa pandemia é, de fato, essa humanização cada vez mais, né? Então, o Andres, o nosso CEO, vira e mexe, está falando, vem as crianças dele atrás. Então, você acaba se aproximando, né? Não fica aquela pessoa no Olimpo, ou inatingível, né? Então, eu acho que o online, ele acabou aproximando todo mundo, assim, muito mais, né, do que em outras ocasiões. Acho que essa foi a parte boa, mas é óbvio que quando a gente fala que vai abrir só, né, em agosto, no mínimo, o escritório, se é que a gente vai abrir para todo mundo, porque a gente já está vendo que vários times conseguem se virar muito bem sem, né, quer dizer, sem precisar ir para o escritório. Todo mundo está se virando sem, né? Eu acho que esse foi o grande aprendizado, assim, mesmo em tecnologia, a gente falava, não dá, algumas tribos têm que estar junto, tem que estar todo mundo ou no Rio ou em São Paulo, e agora sim, a gente está contratando pessoas que estão alocadas em outros países. Eu estou com candidatos indianos e argentinos, por exemplo, que por conta do coronavírus estavam nesse momento de visto e não vão poder vir tão cedo e estão trabalhando, né? E assim, obviamente, o onboarding foi totalmente diferente do que a gente tinha pensado, porque ia ter alguém próximo para ajudar, e agora sim, vai do jeito que dá. Então, essa flexibilidade e aceitar que as pessoas podem estar, né, não só em Rio e São Paulo, mas aonde elas quiserem. Eu acho que isso a gente aprendeu na marra, assim como muitas empresas estão aprendendo, tenho certeza. E você falou da questão que eles estão se virando sozinhos. Você acha que aumentar a autonomia, ela está relacionada também a eles poderem ter mais influência? Você sentiu, assim, que a influência organizacional aumentou dos colaboradores para a organização? Eu acredito que sim, porque não só a autonomia, né, mas de ouvi-los também muito. Então, a gente tem feito
muitas pesquisas, por exemplo, quinzenais de que tipo de tema, né, o que vocês querem ouvir mais. A gente coloca no nosso... A gente tem uma plataforma de gestão de performance, de elogios, de feedback, e aí toda semana tem como é que você se sentiu em relação ao seu trabalho, né? E aí a pessoa ela pode escolher um emoji. E isso tem nos ajudado muito a entender, assim, aonde é que está pegando mais, em que área, né? Também para a gente poder pensar em ações específicas, né? Para cada área. Mas sim, acredito que as pessoas estão tendo mais autonomia e tendo que se comunicar mais, né? Ao mesmo tempo. Porque como não está ali no escritório, que normalmente você sentaria do lado e perguntaria, você precisa ter mais essa preocupação do impacto do meu trabalho, quem é que precisa estar envolvido, né? Não é mais do lado e falar, putz, olha, deixa eu te avisar que está rolando isso. Então, exatamente, você precisa estar muito mais preocupado com o outro e em como é que essa informação vai chegar até as pessoas que precisam chegar, né? Não vai mais ter o papo do corredor, de pegar a pessoa, vem aqui que eu quero falar com você, né? Então, acho que essa autorresponsabilidade também aumenta. O que eu percebi foi que nunca ficou tão claro que o ecossistema precisava se unir, assim, né? Então, a comunicação, ela começou a ser ecossistema. Uhum. Onde existem vários níveis ali, né, de informação que são passados. Inclusive, o RH tem um papel fundamental nisso, né? De gerar uma cultura de ecossistema, né? Concordo super. Rafinha? E aí, pensando até nessa cultura, o que você diria, Carol, assim, que são habilidades que a gente consegue ver no influencer hoje e que seria interessante ou importante os RH se trabalharem, né? Que habilidades de influencer a gente precisa ter hoje como RH dentro das empresas para a gente realmente pegar esse papel e a gente conseguir gerar esses impactos? Boa. Eu vejo que muito de uma boa comunicação, né? Coerência, vocês falaram disso lá atrás, né? Então, assim, eles representam marcas, mas que tem a ver com os estilos deles também, né? Então, fazer esse link com as áreas de negócio, entender muito bem de cada área de negócio, né? E aí entra também muito o papel da business partner para apoiar. Isso é muito importante. Então, por exemplo, com tecnologia, a gente tem reuniões quinzenais com eles e a gente participa, né, as recrutadoras, elas participam das entrevistas técnicas para entender, a gente discute, assim, qual que é o funil de conversão, né, a gente montou um documento com eles de como é que vai ser essa entrevista, essa etapa técnica, a entrevista de time, tudo para tecnologia, para produto a gente fez a mesma coisa, então não é um único produto para todo mundo e porque eu acho que é legal como RH, né? Então acho que essa habilidade da empatia, e a empatia é entender muito bem quem que é o seu interlocutor, quem que é o seu cliente final, isso é muito importante, né? Assim, sair daquele, graças a Deus, hoje estou numa empresa que é muito informal, muito pouco burocrática, né? Mas não tem aquela coisa, mas que eu já vivi o RH está muito longe, está lá na salinha, no andar isolado dele, né? Não entende qual que é a realidade do outro, e aí fica muito longe, né? Ele não vai conseguir influenciar. Então, acho que essa proximidade, essa parceria, sabe, de, cara, me ajuda a te ajudar, é o que a gente mais fala, assim. E muitas vezes eles falam, mas tal empresa está fazendo tal coisa, o que vocês acham? Eu falei, gente, nós não somos empresa X, né? A gente não é o Nubank, a gente não é o iFood, a gente é o LX. Então, o que a OLX quer fazer? Né? Qual que é a nossa estratégia? E aí trazer muito eles também para dentro disso. Então, quando a gente pensa na estratégia de marca empregadora, de eventos, isso é muito construído com as áreas, né? Quais eventos que vocês acham que é legal a gente estar? Quais são os fóruns, né? Então, criar essa proximidade com o negócio, né? É muito importante.
Então, comunicação, o poder de influência, sim, né? Esse bom relacionamento, essa boa entrada nas áreas, né? É super importante, senão você sozinho, de novo, não consegue fazer nada, né? Você fica só lá falando e aquilo não reverbera, né? E aí, de novo, você só vai ter uma estratégia de marca empregadora boa, mas você não vai ter um EVP bom. Então, se você não trabalhar a retenção, não adianta, né? Você vai colocar gente para dentro e gente boa vai continuar saindo, né? Então, acho que isso, e esse brilho nos olhos, né, que a gente fala, acho que essa paixão, essa identificação com a empresa também é muito importante, porque senão, quem está ouvindo fala, tem alguma coisa estranha que eu não sei o que é, né? Então, eu acho que, assim, uma ligação boa com a marca é quando você está vendendo sem nem perceber, que é o que a gente fala dos candidatos que falam, pô, um amigo meu falou super bem, assim, ele nem estava com a intenção, mas ele está tão engajado, ele está tão empolgado, que quem escuta fala, caramba, pô, eu quero trabalhar nesse lugar. Eu falo que esse é a melhor propaganda, mas por quê? Porque tem a paixão, tem o engajamento que é natural, né? Então, assim, o RH, ele tem que ter isso também, assim, sabe? O que move ele de estar nessa empresa, assim? Por que para ele é legal? Assim, o que faz ele acordar todo dia e querer ir trabalhar, né? E querer representar a empresa que ele está, senão fica muito incoerente, né? E aí você vê um monte de gente frustrada e burocrática aí que só sabe falar não e colocar impeditivo e não ter essa parceria, né? Essa parceria de falar, nossa, vamos ver o que dá para eu fazer aqui e te ajudar, né? Então, é um pouco disso. Carol, vamos ajudar a gente a pensar aqui como é que a gente dá essa dica aí para os RHs agora, que já são influenciadores, né? Vamos aqui pegar essa dica da Carol aqui na resposta e se posicionar como influenciadores. E que dicas que você daria, Carol, para a gente que é do RH, identificar influenciadores organizacionais e em que projetos, como que esses influenciadores organizacionais podem ajudar a gente no RH neste momento de isolamento, neste momento de trabalho remoto, que está todo mundo em casa. Como que a gente identifica essas pessoas na organização, primeiro, e depois, assim, como é que poderia já utilizar a força dessa influência para coisas que a gente precisa mover e transformar agora. Como que a gente articula isso enquanto RHs aí na organização? Boa, Anne. Eu acho que, assim, primeiro, as pessoas que estão mais engajadas, né, com a empresa, eu partiria daí, né? Então, pessoas que falam mais sobre a marca, que você sabe que são apaixonados, né? Isso a gente consegue, assim, muito... cada um conhece uma pessoa dentro, com certeza, algumas pessoas, né? Então, acho que é juntar esse seu conhecimento como RH, mas também, por exemplo, usar as business partners que estão lá, né, na ponta, hoje está todo mundo no mesmo lugar, né? Mas que estão no dia a dia para ajudar a identificar as pessoas que já são engajadas com a marca, assim, que tem uma abrangência maior, né? E aí trazer eles muito para perto. Então, uma coisa que a gente fez o ano passado com o lançamento da cultura foi pegar pessoas que a gente via que representavam a cultura, né? E trazer eles para falar sobre o que é cada comportamento, né? Acho que isso ajudou muito. Mas hoje, por exemplo, a gente tem uma vez por mês o compartilhamento, que é onde a gente fala de tudo o que está acontecendo, várias áreas, e a gente está sempre fazendo um happy hour agora também. Então, alguém traz algum talento, sabe? Então, tem gente que toca violão, tem gente que canta, poder trazer um pouco disso, assim, sabe? Para aquecer o coração, né? Eu lembro desse dia do Murilo, que foi muito legal, assim, era uma sexta-feira, e aí ele começou a cantar e todo mundo cantando junto, e aí tinha um canal no Slack só para pedir música, e foi super gostoso, assim, sabe? Aproximou todo mundo, e é uma coisa pequena, né, e que tem um impacto muito grande.
a gente tem a Martinha, que é uma pessoa do administrativo, ela é a nossa mãezona, assim, no Rio. Ela é que canta parabéns para todo mundo, ela é mega animada. A Claudinha também, que é a nossa recepcionista lá no Rio, ela é encantadora, assim. Eu falo, o trabalho de marca empregadora já começa com ela, né? Você abre a porta, ela já fala, bom dia! Então, a gente tem elas muito fortes, assim, no canal do Slack, falando, né, na semana, a gente sempre canta parabéns para os aniversariantes, aí vai a Martinha no Zoom para cantar parabéns. Então, assim, são coisas que estão reforçando essa cultura do cuidar, né, e de aproximar as pessoas, e são coisas que têm feito tem trazido um impacto muito positivo, assim, essa da música, né, do parabéns, do compartilhar o que está acontecendo, do bom dia. Então, eu acho que isso ajuda muito, assim, são dicas que têm nos ajudado, assim, pessoas que são referências em alguns assuntos, elas poderem falar sobre isso também, né, no dia a dia da empresa, assim, essa comunicação, ela é muito importante, a gente faz muito happy hour, então, por exemplo, toda semana a gente faz meia horinha, o time todo de RH, assim, para falar besteira, para pôr fundo do Zoom, besterol, sabe assim, para dar risada, literalmente falar, e aí, gente, como é que vocês estão? Como é que tá? Uma fala, nossa, eu tive dor de barriga, nossa, tô querendo me matar aqui. A outra, putz, eu tive Covid, como é que foi? Tamo bem agora. A outra comprou o cachorro, mostra o cachorro. Então, essa proximidade é muito importante, né? Então, isso a gente tem capturado muito, assim, quem é que é muito bom em alguma coisa que a gente reconhece, né? Que todo mundo reconhece como empresa, e fazer eles serem porta-vozes de coisas positivas, assim, porque é o que a gente mais precisa, né? Então, fulano é muito bom em comunicação não violenta, coloca ele para falar sobre comunicação não violenta, né? A gente tem feito muito isso também, assim, webinars com assuntos específicos, com pessoas da empresa que dominam aquele assunto, para trocar, né? Para trocar, para conversar, para aproximar, e assim você consegue influenciar positivamente. Já puxou astrologia? Putz, astrologia ainda não, Lud, é uma boa. Mas é legal isso que você falou, porque isso faz com que você consiga unir duas vontades, né? Duas motivações. Exatamente. E acaba que você se sente muito mais agregando naquele time, né? Poxa, olha eu aqui tocando meu violão, ninguém sabia que eu tocava violão. O Murilo, ele falou isso, ele falou assim, nossa, eu não estava legal, vocês não imaginam como foi importante para mim poder ver o impacto que eu estava causando na empresa toda, e assim, esses encontros que a gente faz, você nunca conseguia juntar todo mundo, agora no Zoom, você tem 98% de... tá todo mundo lá, assim, a gente sabe, tá ansiosamente esperando, assim, tipo, sexta-feira, um Zoom, o que vai ter hoje? Tem sempre uma surpresa. Semana passada a gente fez um vídeo do abraço, assim, eu morri de chorar, que foi, assim, cada um, tipo, mandou um abraço, sabe? Aí escreveu você quer um abraço hoje? Eu falo, foi um vídeo de, sei lá, 5 minutos, mas já fez toda a diferença, tipo, e é isso, lembrar que a gente faz parte de algo maior, assim, sabe? Porque a gente acaba ficando muito sozinho nessa situação de pandemia. Então, acho que trazer para esse senso de união do coletivo, né, do que nos une, o que nos aproxima como pessoas nesse momento, é muito importante, fazer esse link, né? Bacana. Ideias criativas, fazer simples, ações de engajamento na prática, que a gente impacto, né? Ações de engajamento e bem-estar na prática. Então, hashtag fica a dica para você. Fica a dica. Tá ouvindo? Não ficar sozinho. Não ficar sozinho. Isso é muito interessante, porque, assim, até a gente, né, Anne, Rafa
e a Cris, né, que até poderia ser visto pelo mercado como concorrentes, a gente resolveu unir justamente. Tá sendo super divertido da gente fazer isso, né? Agora, a troca que a gente está fazendo, o networking que a gente tem feito, conhecendo pessoas maravilhosas como você, Carol. Obrigada. Tá super legal, assim. Eu acho que o mundo pede união de todas as formas nesse momento. Nossa, sabe? eu concordo, Lud. Eu faço parte de alguns grupos de RH e é incrível o que se potencializou esses grupos, assim, de verdade. Semana passada mesmo, uma diretora, ex-diretora de RH do Google, que hoje está numa startup, ela falou: gente, vocês não sabem como esse grupo me ajuda, porque é desde o que vocês estão fazendo? Vocês aderiram ao MP, não aderiram ao MP? Vocês estão dando feriado, não estão dando feriado? Putz, vocês diminuíram o salário, não diminuíram? Assim, é poder trocar, né? Então, cada vez mais, é exatamente o que você falou, né? Não tem mais competidor, até porque ninguém tem precedente nenhum para o que a gente está passando. Não. Então, tá todo mundo no mesmo nível. Eu acho que isso aproximou muito as pessoas, né? Não tem, quem sabe mais, quem sabe menos. E a gente tem trocado muito, tipo, semana passada mesmo, uma falou, eu quero mandar, poxa, docinho para a equipe, alguém fez isso? Aí a outra mandou o contato do Cupcake, mandou o contato do Log, a outra falou, Food Empresas tem essa solução. E assim, de repente, em 5 minutos, está todo mundo com uma coisa na mão, né, que não sabia, trocando artigo, trocando dicas. Então, eu concordo, a gente tem que voltar para o coletivo, assim, não adianta, a gente precisa aprender algumas coisas, gente, tipo, não dá para achar que vai continuar igual, senão a gente não vai ter aprendido nada e vai regredir 100 passos, né? Então, a gente tem que sair dessa muito diferente do que a gente entrou, acho que assim, é planetário, não é por acaso que está todo mundo passando por isso no mundo inteiro, né? Que não é só de alguns, é uma dor coletiva mesmo. Pode chamar um astrólogo, viu, para fazer, porque ele vai falar desses aspectos aí. Eu acredito mesmo. Na linha de abrir espaço de fala, né? Vamos abrir espaço de fala para todos os lados, não é mesmo? É isso, Anne. Muito bom, Carol. Super obrigada. A gente quer agradecer você por esse tempo aqui de bate-papo, por essa troca, por ter compartilhado com a gente as experiências aí, o que vocês têm feito aí na OLX Brasil. Obrigada, meninas. Obrigada também pelo bate-papo aqui. A gente segue aqui no Hacking HR. Tem mais um dia inteiro de conteúdo para vocês aproveitarem, então não percam, estejam com a gente aqui amanhã, às 14 horas, 17 horas e 20 horas, para acompanhar mais conteúdo. Carol, nosso beijo. Muito obrigada, Anne, Lud, Rafa. Foi um prazer, viu? Muito obrigada pela oportunidade, gente. Sucesso. Obrigada, gente. Obrigada, Carol. E boa sorte em casa. Muito obrigada. Fique em casa. Pode deixar. Até amanhã, gente. Até amanhã. Um beijo. Beijo. Beijo.